Bom dia, meus amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é a Bispa Rita de Cássia. Eu vou deixar uma palavra de meditação aqui de Zurique para os nossos amigos da internet do Brasil e do mundo. Aqueles que não podem estar conosco nos cultos, que possamos estar meditando na sua palavra, amém? Para a honra e glória do Senhor. Vamos para Evangelho de João, João 21. O testemunho de João. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que a escreveu. E sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem o mundo inteiro saberia os livros que seria escrito. Glória a Deus, graças a Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos falando aqui de um apóstolo que, segundo aqui as Escrituras, Senhor, em nome de Jesus, aqui na Tua presença, que o Senhor venha revelar a nós o escondido e o profundo da Tua mensagem neste dia de hoje, que Teu Espírito Santo esteja conosco para a revelação, para a honra e glória do Teu poder. Amém. Nós sabemos que as profecias aqui já está escrito, né? E nós sabemos também que esse testemunho de João, o discípulo do Senhor Jesus, não é João o profeta, é o discípulo. Vamos falar aqui um pouco desse discípulo maravilhoso que foi escolhido pelo Senhor. Vamos lá, o apóstolo João era filho de Zebedeu, aparentemente um homem abastado, influente, seu pai, está em Marcos 1:20, e de Salomé, que era a irmã de Maria, mãe de Jesus. Quer dizer, ele era filho de Zebedeu e sua mãe seria a Salomé. João escreveu o seu evangelho e já próximo do fim da vida, os estudiosos há muito têm discutido a autoria desse evangelho, já que seu autor é identificado apenas como um discípulo amado de Cristo. E do jeito que está aqui, não seria o irmão de Jesus, e sim primo, mas não seria o João Batista. Aqui é o evangelho que fala do ministério de João Batista, certo? Aqui é o ministério, aqui esse livro, o Evangelho de João, está a história do primo de Jesus, filho de Zacarias com Isabel, o profeta que clamava no deserto, João Batista. Mas esse livro, ele, mais do que qualquer um outro livro, diz aqui, o Novo Testamento, o Evangelho de João, apresenta Jesus como singular, Filho de Deus, João 23:1. Ele começa com uma introdução, João 1 até o 51, em seguida passa a descrever o ministério de Cristo, e João 2:1, 4, 5, até todo o capítulo, né? O ministério de Cristo, junto com o de João Batista. A posição que enfrentou está também aqui em João 5:1, 12:50. Finalmente, seus efeitos e palavras no João 3:1, 21 ao 25. Este livro de João foi escrito pelo discípulo João, seguidor de Jesus, primo de Jesus. João escreveu o Evangelho, segundo João, o Evangelho 1, a epígrafo 1, João 1, João 2, João 3. E ainda escreveu, por último, o Apocalipse. O livro do Apocalipse, que é a revelação do Senhor Jesus. Por isso que João 21 aqui está escrito. Jesus aqui ainda estava selecionando. Jesus aqui ele ainda estava sentado, né? Quando você lê aqui, ele ainda deu a sua última ceia. Jesus aqui disse que o traidor ia se levantar. No João 21:20, Jesus estava aqui dando ministério a Pedro. Você apacentará as ovelhas. Tornou e perguntou-lhe. Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amai-me a mim
mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacentai os meus cordeiros, que somos nós. Jesus já estava escolhendo, já tinha escolhido os discípulos, mas eu falo para o ministério, porque Jesus sabia que a sua hora estava chegando e ele teria que partir. Só que quando Jesus partiu, nós sabemos que a Assunção, ele ficou aqui 40 dias, depois de ressuscitado, e ele ficou aqui andando com seus discípulos, sem seus discípulos se reconhecerem. Nós sabemos também em Atos 1, que Jesus avisa aos seus discípulos que quando ele for, ele deixará o Espírito Santo, que é o Consolador. Então, quando Jesus estava aqui na Terra, o Espírito Santo ainda não estava para nós, e sim com o Filho de Deus. Quando ele foi, ele deixou aqui com os seus discípulos. Então, Jesus aqui já estava repartindo os dons, as graças em cima dos seus discípulos. Já estava dando a cada um dos seus escolhidos as missões indiretamente, o que eles teriam que fazer. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito, pela terceira vez, tu me amas. Quer dizer, Jesus não estava descrendo do apóstolo Pedro. Mas Pedro, mesmo assim, entristeceu porque Jesus perguntou pela terceira vez. Jesus, ele não te cansa de te perguntar, vem-me a mim, que eu estou de abraço aberto, porque o ministério de Jesus é salvar, e ele salva porque ele amou nós primeiro. Ele amou nós primeiro de tal maneira que ele perdoa pecado, que até os judeus da época e a outra religião perguntou quem é este que até pecado perdoa. Então Jesus é o nosso abençoador, é o nosso Deus, o Filho de Deus, no qual ele perdoa os pecados para que a gente possa ir para o Pai, chegar perto do Pai. Sabemos que é pelo nome do Senhor Jesus. Então Pedro aqui, ele não gostou nem um pouco, mas eu não quero ficar em Pedro. Eu só quero passar para vocês que Deus está esperando que você se arrependa de todo o seu coração e volte para Ele, porque Ele é o Deus que perdoa o pecado, perdoa os pecados. Mesmo que você não tenha força, mesmo que você não tenha coragem, se você pedir, Deus vai te dar. Se você te pedir sabedoria, Deus vai te dar. Porque imagine, esses discípulos todos viveram com Jesus. E mesmo assim, Pedro não gostou nem um pouco do que, se irritou, ficou chateado, né? Por Deus ter perguntado para ele pela terceira vez, tu me amas? Tu me amas? E ele respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacentai-nos as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quanto era mais moço, tu cingias-te a ti mesmo. Andava por onde queria, e quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos, e outros te cingiria e te levaria para onde não queres. Ser discípulo, ser pastor, não é fácil. A gente vai, não é onde a gente quer. A gente vai onde Deus nos manda. Quando Jesus estava falando isso para ele, ele estava dando o ministério a Pedro. Hoje você é brabo, forte, né? A palavra de Deus diz que o apóstolo Pedro, ele era valente. Na hora que Jesus foi pego pela traição de Judas, pelos romanos, ele foi com a peixeira e cortou as orelhas do soldado, e Jesus foi lá e curou. Então, é valente, você põe sua peixeira, você põe seu cinto e sai por aí sendo macho, e faz o que tu queres, graças a Deus por isso. Mas quando o Espírito Santo vier sobre você, Pedro, você não irá mais com tanto prazer assim, não é pela tua vontade, não é pelos teus ensinamentos, mas será pelo Espírito Santo de Deus que conduzirá e que conduz você, que conduz a mim e que conduz o mundo. Bem que Deus diz que o mundo já é do maligno, mas Deus não perde uma guerra. E quem conduz o mundo é Deus, porque Ele pode destruir a cada momento, embora que não está na hora, todavia. Então, falando aqui do apóstolo João, ele escreveu os 5 livros, primo de Jesus, e ele escreveu
há o livro das últimas horas, que é o livro do Apocalipse, livro da revelação futura, no qual nós estamos passando e vivendo. E é bem interessante aqui ainda, continuando em João 21, porque os discípulos, Deus dando aqui, repartindo já o dom, eu vejo, como repartindo, já falando do que ia acontecer. Claro, o apóstolo Pedro, aqui, Deus diz que o traidor vai se levantar. Deus diz também aqui que o apóstolo Pedro não irá fazer e nem vai mais, quando estiver mais velhos, pelas tuas próprias vontades, ou sabedoria, ou conhecimento. Não diz o Senhor, mas eu estou conjecturando. Mas sim, ele irá com o Espírito Santo de Deus. Então, o apóstolo Pedro, ele foi fiel a Deus até a morte, depois que ele negou Jesus. Ele foi fiel até a morte, ele pediu para que fosse morto de cabeça para baixo na cruz, porque ele não seria digno de morrer de cabeça para baixo, como seu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o Senhor aqui ainda diz que, respondeu-lhe Jesus, se quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas quando a ti seguir-me? Ou seja, eu que decido o que tu vai ser, eu que decido o que vou te dar, eu que decido para onde eu vou te mandar, qual o tipo de sabedoria que eu vou te dar, o que você vai falar. É o Senhor quem decide o tipo de ministério. Não pode ser igual e nem deve, porque o nosso DNA é bastante diferente, não são iguais. E mesmo aqui o Senhor já estava repartindo os seus dons, e a uns de forma bastante diferente. Então, aqui no João 21, 23, então se tornou corrente entre os irmãos, e dito que aquele que discípulo não morreria, ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morrerá, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Jesus dá a cada um de forma diferente o seu ministério. Não adianta invejar, não adianta querer o que o outro tem. É bom você admirar, é bom você se espelhar, é bom você orar e apresentar essa pessoa que Deus deu tanta sabedoria, que Deus colocou amor. Mas claro, os defeitos você também peça para Deus, no segredo, no secreto, corrigir aquele que você não está muito de acordo. Mas evite a envergonhar, evite a soberba, evite a falta de amor entre nós, porque Deus deixou o amor e a paz entre nós, e não a usura e a avareza. Então Deus, ele não dorme, ele está acordado. Jesus, ele está sentado à direita do Pai, ele vê todas as coisas. E quanto mais você se prende, quanto mais você inveja, quanto mais você tem vontade de ser o que não é, menos o teu ministério cresce. Isso é pena, porque o trabalho do diabo é aborrecer a igreja, o trabalho do diabo é botar os irmãos contra outros, sendo que o próprio demônio e seus demônios, grandes e pequenos, né? O próprio diabo e os demônios, seus seguidores, seu exército, ele gosta de paz, mas ele gosta de infernizar a vida dos outros, usando um e outro. Usando a sua boca, usando a sua língua, usando as críticas na igreja e na casa do Pai. Quando o pastor fala, ou quando o pregador, o evangelista, o missionário fala, não tenho certeza, então ele tira de cima dele a responsabilidade. Ele não estudou para falar aquilo, ele não tem certeza, supostamente poderia ser. Isso não é mal. Isso está certo, isso não está ensinando errado. Errado é quando ele diz o que não está escrito. Isso é errado. Então, nós temos que saber como a gente se pronuncia, critica, ajuda. Todos nós precisamos de ajuda, mas com amor, com dignidade, com respeito. Respeitando os ministérios que o Senhor deu para cada um. Embora que hoje, infelizmente, o foco não é a cruz de Cristo, e sim os dízimos e as ofertas e a posição social. Quem vai aparecer? Quem vai deixar de aparecer? Meu Deus do céu. É grave, é muito grave. Porque o Senhor é que divide os dons. O Senhor é que divide a graça. E para cada pastor, para cada missionário, Deus tem a missão,
Para cada evangelista, Deus tem as almas que ele vai levar da igreja, que é o trabalho do evangelista, evangelizar e botar na igreja. Se você está evangelizando e não tem igreja, porque o seu ministério é diferente, mas é fora das profecias. O seu ministério foi você que doou a você mesma, porque Deus, ele escolheu os 12 e saiu repartindo os dons, os ministérios. E o Senhor quer que andamos em amor, na harmonia, dentro da casa do Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Então, quando João escreve aqui esse testemunho, Jesus ainda afirma, este discípulo que dá testemunho, respeito dessas coisas que as escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras que Jesus fez, e todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem o mundo inteiro saberia dos livros que seria escrito. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oramos para que o Senhor nos dê essa sabedoria. Oramos e pedimos ao Pai arrependimento por atos, pensamentos, palavras não ditas, malditas, palavras negativas, inveja, avareza, espírito de perseguição contra a igreja, contra a casa do Senhor, contra os irmãos, fofoca. Você às vezes tenta pegar uma arma contra o seu próximo para no dia que Deus te apontar, corrigir através da igreja, aí você vai e usa contra a autoridade espiritual. Isso é maligno demais, isso é totalmente satânico. Você sabe por quê? Alguém te confessa algo, cuidado, Deus pode estar também testando o teu ministério, porque o profeta nada fica oculto. O profeta Deus revela na sua palavra, que a profecia está toda aqui escrita e é ensinamento para a melhora do nosso comportamento. Então, oremos. Senhor, em nome de Jesus, na tua presença, que o Senhor levante profeta de verdade nas últimas horas, que o Senhor levante admiradores do preço da cruz do Calvário e que seja sua vontade dentro de nós. Fazeis discípulos, Senhor, verdadeiramente, assim como o Senhor fizeste no início e no fim. Levanta verdadeiro agora discípulos, já que estamos vivendo a era do Apocalipse, já que estamos passando essa pandemia, já que o Senhor nunca perdeu o controle das coisas, que o Senhor venha levantar discípulos verdadeiramente salvos, puros de coração, com amor à obra, não no interesse, nas suas próprios deleitos. Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, graças a Deus, para a honra e glória do teu santo nome, louvado seja o nome do Senhor.